Meus irmãos, a palavra do Senhor, para nós que cremos, para nós que temos um Pai, que acreditamos no Messias prometido, Jesus Cristo, ela tem para nós uma particular relevância, uma ímpar importância, porque quando nós lemos um livro de história, um livro de geografia, bem sabemos que ali foi um historiador, foi um geógrafo, foi alguma pessoa dentro de uma área do saber que compilou ali o seu conhecimento naquele determinado assunto. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei. Eu me lembro que na escola, antigamente, nós não tínhamos acesso a esse tal de Google que hoje nós tanto conhecemos. Na minha época de escola, quando eu queria aprender alguma coisa diferente, um conteúdo, enfim, de algum trabalho, eu tinha que ir à biblioteca da escola e existia uma enciclopédia, um compêndio de livros chamado Barça. Estou quase que revelando a minha idade aqui, mas não tem problema nenhum, né? Homem não tem problema em revelar a idade. 38 anos para quem é curioso. Quem tem mais do que eu, diga amém. Então, tá a maioria. E quem é da minha época sabe disso, porque antigamente não tinha... Jobert, você também está nesse balaio aí. Nós tínhamos que fazer o trabalho estudando essa enciclopédia, a Barça, porque não tinha Google. Hoje é muito prático. Tudo que eu quero, vou lá, dou um Google e encontro o conteúdo. Na minha época, eu tinha que ir à biblioteca, eu tinha que abrir a Barça. A Barça era um compêndio de livros por ordem alfabética, A, B, C, D, mais ou menos assim. Quem lembra disso? Diga amém. De forma que, por exemplo, clima tropical, aí eu ia lá clima, aí eu ia estudar, a letra C, e assim por diante. Não vou entrar miúde aqui, porque a ideia não é te ensinar geografia, ou falar algo a respeito. Mas quando eu lia isso, eu viajava na maionese, porque eu me colocava naquele lugar, enfim, eu sempre gostei de ler. Mas quando eu tive o encontro com Cristo, nos meus 15 anos de idade, quando eu abri pela primeira vez a palavra de Deus, eu entendi que não era mais um livro, não era uma enciclopédia ou um livro escrito por mãos humanas tão somente, mas eu estava diante de algo que tinha o poder de mudar a minha vida, que tinha o poder de transformar a minha história. Mas se eu tão somente lesse o que está escrito, talvez a experiência que eu tivesse seria a mesma de ler a Barça, de ler uma enciclopédia. Mas quando eu comecei a ler a palavra, e o Espírito Santo foi descortinando os mistérios, o Espírito Santo foi revelando os tesouros aqui escondidos, ele foi me limpando de dentro para fora. Se equivoca quem acha que Deus se preocupa com a sua aparência. A sua aparência faz parte do processo. Não exclua a sua aparência do processo. Ela faz parte. Mas Deus começa de dentro para fora. Repita comigo, de dentro para fora. De tal forma que eu fui sendo transformado, meu vocabulário foi mudando, minha roupa foi mudando, minhas práticas foram mudando, porque aquilo que eu estava lendo, o Espírito Santo foi trabalhando, e a palavra rema, aquela que tem poder de mudar a nossa história, tinha chegado para mudar a minha vida. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Estar hoje sentados no banco de uma igreja evangélica é algo louvável. Quantos irmãos queriam ter essa oportunidade em países socialistas e não têm esse privilégio? Mas nós estamos aqui. Mas isso por si só não basta. Nós temos que entender que a palavra de Deus que é liberada nesse altar, ela tem o poder de transformar a nossa história. O hino que aqui foi louvado, Senhor, eu creio, há um milagre me esperando no altar. Se eu acreditar que aquilo que é liberado aqui em cima tem o poder de mudar a minha história aí, meu irmão, não há demônio, não há capeta, não há inferno, não há potestade, não há principado
limitado que pode pedir aquilo que Deus tem para a minha vida. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode ler o livro aqui do autor mais renomado, quem eu admiro muito atualmente, de escritor, Augusto Cury. Eu admiro muito Augusto Cury. Tiago Brunet, também gosto de ler alguma coisa acerca dele. Mas, meu irmão, a palavra de Deus é a incomparável. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Já diz o Salmo 119, e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ah, meu irmão e minha irmã, se você entendesse o poder que há na palavra do Senhor, quando algum limite, quando alguma muralha é colocada diante de você, você, na autoridade do nome de Jesus, se levantaria com uma boca profética e repreenderia essa tempestade, esse muro, esse levante que porventura aparece no teu caminho. Na palavra que nós lemos, Jesus acalma a tempestade. Os discípulos já tinham tempo de experiência com o mestre. Jesus, quando chamou, já lhes mostrara, já desacortinava alguma coisa daquilo que iria ser feito. Mas o mar, meus irmãos, ele é escola. O mar é uma escola. Eu não vou ousar para falar aqui de mar, porque eu estou diante de um ex-fuzileiro naval. Quem sou eu para falar alguma coisa de mar, né? Vai me corrigir aqui automaticamente, porque eu não detenho o conhecimento que o senhor tem, pastor Rinaldo, acerca de mar, de tempestade, oceano, enfim. Mas, meus irmãos, como alguém que viu o mar da Galileia, eu posso falar alguma coisa. Quando eu tive a experiência em Israel de navegar pelo mar da Galileia, sabendo que o mar da Galileia não é um mar, não é um oceano, não tem onda como nós temos aqui no nosso litoral. Ele é um grande lago de água doce. É mar, o nome mar é por conta do tamanho, é enorme, irmãos, é muito grande. Mas é água doce. E ele tem umas marolinhas, natural, por conta do vento. Mas é interessante que, quando nós estávamos navegando, a guia nos mostrou parte da orla, e ela disse o seguinte: olha, vocês estão vendo aquela orla ali acabada, com aquela calçada destruída? Recentemente houve uma grande ressaca neste mar, ou melhor, neste lago, trazendo aqui para a nossa realidade, que acabou com aquela orla. As ondas chegaram a 2, 3, 4 metros. É quase que algo inimaginável. Então eu me transportei para o contexto da passagem que nós lemos, porque, meus irmãos, 4, 3 metros de altura, talvez para um navio de guerra, para um transatlântico, é algo pequeno. Mas para uma embarcação da época de Cristo, que era movida a vela, que não tinha motor, era algo inimaginável, era uma tempestade, era uma tormenta, era algo que de vez veio para matá-los. Mas quando eu falei que o mar é processo, é porque eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão. Se Deus te colocou dentro deste barco, este barco não vai afundar, porque o Deus que deu a palavra que você vai atravessar, você vai chegar do outro lado. Minha irmã, você acha que esta onda que bate na proa, que tenta fazer com que o barco afunde, você está quase pensando: vou entregar os pontos, o barco vai afundar. Mas eu te lembro algo: o Deus que falou que estaria contigo no barco, de fato está contigo no barco. Às vezes nos esquecemos desse detalhe, que é de suma importância. Ele falou que iria conosco, e Ele está conosco. Veja bem, eu quero aqui marcar 3 pontos com os irmãos. Não basta estar no barco, não basta estar no mar. O que faz toda a diferença, estar no barco certo. E eu te pergunto nessa noite: você está no barco certo? Será que você está navegando no barco que Deus mandou que você navegasse?
Ou você, assim como Jonas, foi para o barco errado, está indo para o lugar que Deus mandou você não ir, ou está fugindo da vontade do Senhor? Então, primeiro ponto, esteja no barco. Esteja no barco. Segundo ponto, esteja com a pessoa certa. Repita comigo, esteja com a pessoa certa. Meu irmão, minha irmã, está no barco a pessoa errada é quase que sentença de morte. Aquelas pessoas que estavam com Jonas, a Bíblia não conta muito o que elas tinham feito, mas o simples fato delas estarem com a pessoa errada, no lugar errado, elas iriam morrer. Talvez vocês pensem, ou nós pensemos, eu não fiz nada de errado, mas nós estamos no barco com pessoas que Deus mandou com que nós não estivéssemos. E isso, meus irmãos, é muito perigoso. Não basta fazer o que é certo, devemos andar com pessoas que da mesma forma procedem. Temos que andar no barco certo, estar com pessoas certas. E o terceiro ponto, esteja rumo ao destino certo. Repita comigo, esteja rumo ao destino certo. Quando Deus deu aquela ordem para aquelas pessoas estarem no barco, os discípulos, Jesus foi descansar, meus irmãos, porque ele estava muito tranquilo. Ele sabia que a tempestade viria, ele sabia que as ondas se agitariam, que haveria uma grande tormenta, mas ele estava tranquilo, porque ele conhecia o destino. Na sua divindade, Jesus sendo homem, mas também era Deus, ele sabia por aquilo que esperaria, ele estava tranquilo. E eu quero te perguntar, será que nós estamos buscando por esse destino para o qual Deus nos mandou? Quando eu falo de destino, meus irmãos, eu digo a nossa eternidade, a nossa vida com Deus. Porque talvez nós nos embaraçamos às vezes com tantas coisas aqui na terra, procurando riqueza, procurando dinheiro. Não que não devemos trabalhar, mas nós não devemos nos embaraçar com as coisas deste mundo. Se eu procuro trabalhar, uma vida digna, procurar de alguma forma prosperar, problema nenhum nisso. Mas nós não devemos nos embaraçar com as coisas desta terra. Se algo nesta terra tem embaraçado sua vida com Deus, chuta, repreende, deixa de lado, e comece de fato a caminhar pelo caminho que Deus falou que você trilharia. Meu irmão, não adianta nada termos o carro do ano, apartamento de frente para a praia, e perdermos a nossa vida com Deus, perdermos a nossa eternidade com Jesus. Mas se tudo que nós buscarmos for o reino de Deus, a sua justiça, a palavra de Deus me dá garantia, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Posso ouvir um glória a Deus? Estou caminhando para o final. Esteja no barco certo, com a pessoa certa, rumo ao destino certo. Feito isso, irmãos, Deus nos manda nessa noite: aprenda a navegar em todo tipo de mar. Como assim? Se eu estou no barco certo, com a pessoa certa, rumo ao destino certo, eu preciso aprender a navegar em todo tipo de mar. Seja o mar calmo, seja o mar turbulento, seja na bonança, seja na tempestade. Talvez algumas pessoas entraram aqui nessa noite, talvez não, é certo. Você está perguntando: essa tempestade que eu estou passando não é normal? Esse vento que está batendo no meu barco é diferente, não é um vento normal. Eu quero te perguntar, meu irmão, em nome de Jesus, esse barco que você está navegando é o barco certo? Você está com a pessoa certa? Você está buscando o destino certo? Porque se você estiver no barco certo, com a pessoa certa e procurando o destino certo, a palavra de Deus para você nessa noite é vitória. É vitória, é vitória, é vitória.
Se tem alguém para receber, levanta sua mão, o mais alto que você tiver, é vitória. Deus está contigo neste barco. Você não vai à deriva, você não vai sucumbir, você não vai perecer. Quando você menos perceber, Jesus terá acalmado essa tempestade, e uma grande bonança virá. Porque para aquele que anda com Cristo, no barco com Cristo, no mesmo destino que Cristo tem, meu irmão, o vento vai acalmar, as ondas irão cessar, e será feita uma grande bonança na tua vida. Mas você precisa ter essa certeza: eu estou no barco certo, com a pessoa certa e rumo ao destino certo. Que bom que você participou dos nossos trabalhos. Espero que Deus tenha te abençoado e tenha falado profundamente com você. Você pensa que para por aí? Não. Você pode nos ajudar. A nossa igreja tem um trabalho social há 82 anos. A exemplo do Lar do Idoso, onde nós acolhemos pessoas idosas que chegam na melhor idade e muitas das vezes não têm um lar para que possa cuidar deles. Nós também temos a nossa casa, onde acolhemos rapazes que querem se livrar do vício, das drogas, e você pode nos ajudar. Até mesmo você pode fazer uma visita, tanto no Lar do Idoso, como nessa casa de recuperação, conhecida como Casa Gonarvin. Quero também te convidar para os nossos trabalhos missionários. Assista os nossos canais, se inscreva nas nossas mídias e você vai conhecer todo o trabalho que a nossa igreja desenvolve. Nós estamos pregando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e também realizando a obra social para aqueles que necessitam. Que Deus tenha te abençoado, que Deus continue falando com você através desta palavra.